E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos dar início aí ao nosso curso de literatura, certo? Essa é a nossa primeira aula. E nessa primeira aula a gente vai trabalhar conceitos iniciais de literatura, certo? Eu vou dizer para vocês o que é arte, o que é literatura. E eu vou categorizar para vocês a literatura como arte. Vamos falar também aí sobre as noções herdadas da filosofia grega e vamos adentrar aí os gêneros literários. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, a gente começa o curso com a seguinte pergunta: o que é literatura? Certo? A gente começa logo o curso com uma pergunta extremamente complexa, né? Que possui pelo menos uma variabilidade de respostas imensa, né? Mas, assim, inicialmente eu quero que vocês entendam que a arte ela é uma manifestação cultural do homem, certo? E sendo a literatura uma arte, ela é também uma manifestação cultural do homem. Nesse ponto, resta-nos refletir sobre o que fala a arte literária, né? Que tipo de instrumento a arte literária se utiliza para se exteriorizar, né? Vamos lá. Tem um crítico de cinema chamado Ricciotto Canuto, né? Ele escreveu no ano de 1911 um manifesto, né, chamado Manifesto das Sete Artes, né? Ele era um crítico de cinema, né? E esse crítico de cinema ele é pouco lembrado. Essa que é a verdade. Ele pertencia a um movimento de vanguardas, né, chamado futurismo, que faz parte daquele grupo das chamadas vanguardas europeias, que nós vamos estudar ali quando estivermos estudando no início do século XX ali o modernismo. Só que geralmente os grandes manuais de crítica literária, quando se referem ao futurismo, lembram apenas de Filippo Tommaso Marinetti, né? Não lembram ali de Ricciotto Canuto, né? Mas tudo bem, tá falado aqui, a gente falou, não tem problema. Então vamos lá, o Ricciotto Canuto ele escreveu o chamado Manifesto das Sete Artes, em que ele vai estabelecer uma classificação das artes que até hoje é a classificação utilizada. Claro que outros críticos pegaram o material dele, deram uma analisada e acrescentaram outras manifestações artísticas, né? A exemplo da 10ª arte, que são os jogos eletrônicos, né? Os videogames, né? A 11ª arte, que seria a arte digital, né? Ou seja, pegaram a classificação tradicional dele e acrescentaram mais algumas. Mas, por exemplo, o Ricciotto Canuto considera a primeira arte, né? Ou seja, a primeira manifestação cultural do homem é a música, né? A segunda manifestação cultural ali ele considera a dança. A 7ª manifestação cultural, que ele considera como 7ª arte, seria o cinema. E a 6ª arte seria a literatura. Apenas para dar uma noção para vocês, né? Então, por isso é que você já deve ter ouvido essa expressão na cultura popular, né? De que o cinema é a 7ª arte, né? Justamente, é uma classificação tradicional desse crítico de cinema chamado Ricciotto Canuto, beleza? Mas, enfim, o que acontece? A literatura é uma arte, né? E para tentar estabelecer um conceito, né, um tanto que objetivo aqui para a nossa aula, a gente pode dizer que a literatura é a arte da palavra com estilo, né? Então vamos dissecar esse conceito aí. É uma arte por quê? Como eu já venho dizendo há alguns minutos atrás, né? É uma arte por quê? Porque é uma produção cultural do homem. É a arte da palavra. Da palavra por quê? Porque o modo como a literatura se exterioriza, certo? É através da palavra escrita. Certo? Através da palavra escrita. Inicialmente na Grécia, né, através da oralidade, como nós vamos ver, mas depois, de acordo com a evolução da sociedade humana, vai ser com a escrita. E estilizada por quê? Porque a palavra estilizada, do ponto de vista semântico, ela denota algo extremamente particular, né? A estilizada nos lembra estilo. E estilo é algo individual. Logo, a literatura é uma arte, como todas as outras, que guarda um grau de subjetividade intenso, né? Um grau de subjetividade muito grande. Então, por isso, nós adotamos esse conceito pequeno aqui, né? Que tenta trazer de forma objetiva o que é a literatura, né? A literatura é a arte da palavra estilizada, a literatura é a arte da palavra com estilo. Enfim,
certo? Bom, dito isso, o que vai acontecer? Existe, né, uma grande discussão sobre isso que eu vou falar agora, mas eu vou adotar aqui a concepção tradicional, até porque eu estou falando aqui de literatura, tá? Mas em breve eu pretendo dar um curso de História da Filosofia, e nesse curso de História da Filosofia a gente pode debater isso com mais discussões, que é justamente aquela expressão que geralmente a gente utiliza, que a civilização, que é considerada ali o berço sistemático da nossa cultura ocidental, e a literatura está nesse ponto, seria a Grécia. Há quem diga que não teria sido a Grécia, né, que o Oriente, né, já tinha, antes da Grécia, um sistema cultural, filosófico, né, literário e religioso já extremamente consolidado. Mas, por uma questão de europeização, né, uma questão de tradicionalismo cultural, né, os manuais de crítica literária, muitos deles trazem a Grécia, né, como o primeiro berço sistemático da cultura ocidental. Perfeito? Então, a gente vai adotar essa perspectiva aí, reitero, num curso de filosofia que eu pretendo ministrar mais à frente, a gente pode trazer pelo menos 30 minutos sobre esse debate, né, que envolve aí filósofos como Hegel, é muito interessante. Mas enfim, vamos para a literatura. Então, o que acontece? A Grécia é considerada aí o berço da nossa cultura ocidental do ponto de vista sistemático, né? E aí eu traria a figura de um dos grandes filósofos, né, que foi discípulo de Platão aí, que foi Aristóteles, né? Aristóteles aí do ponto de vista cultural, Aristóteles é considerado aí o pai da ciência, né? O pai da ciência. As categorias epistemológicas de divisão do conhecimento científico foram inicialmente estabelecidas ali por Aristóteles. Aristóteles tinha interesses enciclopédicos, né? Ele se interessava por física, por astronomia, por matemática, por filosofia em si, por literatura, enfim, né? E Aristóteles escreveu este pequeno livro aqui, né, chamado A Arte Poética de Aristóteles, né? Chamam alguns de Poética de Aristóteles, né? Esse livrinho aqui, né? Eu fiz a leitura desse livro no curso de letras, é um pequeno livro aqui da editora Martin Claret, muito bom o livro, muito bom, certo? E nesse livro, o Aristóteles, ele vai estabelecer logo ali a cisão, a separação, né, de duas manifestações, né, culturais que muito se entrelaçavam na época, principalmente pelo historiador Heródoto, né, que era a literatura e a história. E logo nesse livro aqui, o Aristóteles vai dizer que a história conta aquilo que aconteceu e que a literatura conta o que poderia ter sido. Daí a gente chega à conclusão inarredável, ou seja, incontestável, de que literatura é ficção, né? A literatura ela não tem essa obrigação, pelo menos não a priori, de trabalhar com a verdade. Ela pode partir do mundo dos fatos para chegar a uma supra-realidade, né? Que é o que a gente chama de verossimilhança. Então vão logo anotando aí, né? Vão logo estabelecendo aí a galera que vai fazer Enem e o EMA, né? E demais interessados, como eu disse, né, no anúncio do curso, colegas de letras, da área de letras, colegas professores de literaturas, enfim, de literatura, enfim. Então, assim, o nosso primeiro conceito aí, ó, verossimilhança. O que é verossimilhança? Né? Semelhante à verdade. Não é a verdade, é semelhante à verdade. Isso, numa expressão mais técnica da arte literária, da crítica e da própria filosofia, é o que a gente chama de mímese, a chamada mímese aristotélica, né? A mímese aristotélica, ou seja, não é o real, é a imitação do real, mas não é necessariamente o real, né? E Aristóteles, ele vai justamente aí estabelecer, a partir dos textos literários que ele encontrava ali à sua época, né? Principalmente o teatro grego, não só o teatro grego, mas como a poesia lírica grega, né? A épica grega, né? Ele vai estabelecer ali e vai dizer que a tragédia,
né, do teatro grego seria a arte por excelência, né? Por excelência. Ele vai refletir bastante sobre isso nesse livrinho. E é justamente aí nesse ponto, né, que vão surgir os chamados gêneros literários, né? Gêneros literários clássicos, né? Os gêneros literários clássicos, beleza? E inicialmente o que seriam esses gêneros literários, né? Bom, vamos lá. Gêneros literários, eu costumo explicar isso de uma forma muito didática para o aluno, né? São blocos, utilizando uma expressão bem didática, são blocos dentro dos quais estão inseridos os diversos tipos de textos literários. Pronto. Para não ficar tão acadêmico e para ficar uma coisa didática para que vocês possam entender. Então, existem textos literários com características em comum, né? E esses textos literários serão enquadrados em alguns blocos, né? Do ponto de vista da literatura clássica, eles serão enquadrados, pelo menos inicialmente, em 3 blocos, que são chamados gêneros literários clássicos, né? Que é o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático, certo? Gênero épico, gênero lírico e o gênero dramático, tá? Iniciando aí pelo gênero épico, certo? A gente pode dizer, né, que o gênero épico, ele seria aquele tipo de gênero que aborda a figura de um herói, tá? Esse herói, as mais das vezes, né, tem poderes sobrenaturais, né, que se estendem para além da figura de um ser humano comum, certo? E ele pratica atos de heroísmo em nome de uma nação, em nome de um povo. Ele representa uma coletividade e representa um povo. Do ponto de vista estrutural, o gênero épico se manifesta através de um texto literário chamado epopeia, né? Epopeia. Então, o que seria a epopeia? A epopeia é a manifestação literária do gênero épico, certo? Inicialmente, o que vai acontecer na Grécia, né? Esse tipo de texto literário ele vai se manifestar em versos, né? Em versos, sempre lembrando aí, né? O que são versos? São cada linha do poema, né? Esses versos são distribuídos em estrofes, né? Vocês devem ter essa noção aí de métrica, né? De métrica. Então, o gênero épico será escrito em versos e ele tem como característica preponderante ali, entre as quais, né? Que eu já falei, de tratar sobre as características históricas de um povo através da figura de um herói, né? E aí chega-se ao exemplo inicial no gênero épico das 2 maiores obras vamos colocar assim, da literatura universal, né? São as 2 obras mais famosas aí, né? Que vão introduzir não só a literatura em si, mas perspectivas históricas, filosóficas e etc., né? Que são a Ilíada e a Odisseia. Ambas produzidas ali pelo poeta Homero, né? Homero é uma figura bastante controvertida, né? Assim como William Shakespeare, né? Existem teorias da conspiração que dizem que William Shakespeare nunca teria existido, que várias pessoas teriam produzido as peças de Shakespeare, né, que um gênio daquele não teria existido. Assim mesmo, esses teóricos da conspiração, digamos assim, falam de Homero, né? É possível que Homero também nunca teria existido. Uns dizem que várias pessoas, né, escreveram a Ilíada e a Odisseia e juntaram tudo ali, né? Até porque a Ilíada e a Odisseia, essas 2 obras, elas fazem referência a histórias narradas oralmente, né, por 2 tipos de cantores itinerantes lá na Grécia, que eram chamados de aedos e rapisodos. Aedos e rapisodos, né? Então eles cantavam ali, né, os aedos com instrumento musical, os rapisodos sem instrumento musical e em caráter itinerante. Eles cantavam ali os feitos, né, da história da Grécia. Depois esses feitos, né, foram registrados ali em 2 grandes livros, que são esses 2 livros, a Ilíada e a Odisseia. No caso, a Ilíada, né, a Ilíada ela tem esse nome porque vem do grego Ilion, né, que numa tradução bem literal seria Troia.
Então, o tema central, né, da Ilíada seria ali a guerra de Troia. Né? A guerra de Troia que tem ali como grande herói, né, o grande soldado dos aqueus, né, que é o Aquiles. É o Aquiles, certo? E aí essa historinha vocês já devem conhecer, né? A guerra de Troia ali se centraliza justamente no conflito entre os aqueus, né, e os troianos. A guerra começa ali por causa do rapto de Helena de Troia, né? E os aqueus atravessam o mar Egeu justamente para ir atrás de Helena, que foi sequestrada ali por Paris, que era um dos príncipes de Troia. Mas na realidade os aqueus já queriam atacar Troia já há um certo tempo, né? Mais especificamente Agamenon, né, que era o chefe das forças do exército dos aqueus ali, né? E aí já partindo ali, né, para a parte derradeira da obra, né, vocês têm ali que os aqueus, sabendo que os muros de Troia eram extremamente fortificados, decidem utilizar ali a inteligência, né? A inteligência, e constroem ali o cavalo, que simbolizaria ali uma espécie de pedido de paz. Os maiores guerreiros adentram aquele cavalo. Os troianos, achando que era um pedido de desculpas, colocam para dentro dos portões da cidade o cavalo, né? E quando anoitece, os aqueus saem de dentro do cavalo e destroem a cidade de Troia, né? Então, a Ilíada tem como tema central essa perspectiva desse enredo aí, certo? A Odisseia, ela já do próprio nome Odisseia, que significa Odisseus, que é uma palavra grega, que traduzindo literalmente significa Ulisses, né? Então, a obra Odisseia, ela não é que a Ilíada não traga perspectivas culturais da Grécia, e traz em muito, principalmente a intervenção dos deuses, que é uma outra característica do gênero épico e das epopeias, né? Os deuses tomam partido, né, no enredo para apoiar, né, e para interferir nos destinos dos homens, né, durante aquela história. Então, a cultura mitológica grega está ali, né, bastante acentuada na Ilíada, mas assim, na Odisseia você percebe a presença maior da descrição do cotidiano grego, vamos colocar assim. Então, a Odisseia em si, né, vocês já devem também conhecer essa historinha, né, esse enredo, traz ali a figura de Ulisses, que está vindo ali da guerra de Troia, e retornando para sua cidade natal. Ulisses era um dos generais do exército dos aqueus, né, do exército grego ali de Agamenon, né, e ele era rei de Ítaca, da cidade de Ítaca, e ele está retornando ali para sua cidade natal, né, depois de ter estado fora durante 10 anos. No caso, ao total 20 anos, né? 10 da guerra de Troia, porque são os últimos anos que são retratados na obra Ilíada, né? Não a guerra toda. E mais 10 anos que ele ficou preso nessa viagem de volta. E aí também há uma extensão semântica da palavra Odisseia para a contemporaneidade, né? O processo de ressemantização. Hoje, quando você fala, isso foi uma verdadeira Odisseia, né? Você também faz referência a uma espécie de viagem, que é justamente o que Ulisses fez, né? Ali a viagem de volta para Ítaca, né? Então, numa síntese do enredo aí, né? O Ulisses, ele verifica, né, que a sua esposa Penélope está sendo disputada ali por outros pretendentes, né, guerreiros, uma vez que ele já estava fora há muito tempo, e o pai de Penélope, Laerte, já estava, né, meio que compelindo, obrigando a filha a ter um novo pretendente, né? E aí ela se sente ali oprimida, né? E acaba cedendo, né, a se sentir novamente desposada, vamos colocar desse jeito. E aí há um torneio, gente, eu estou fazendo uma síntese bem grosso modo, tá? Há um torneio ali para disputar a mão de Penélope, né? E nesse interim
Ulisses está passando por diversas peripécias, né? Então ele é preso pela deusa Calypso, né? Fica muitos anos ali, depois ele cai na terra do Ciclope, né? É muito interessante a Odisseia, é muito interessante. E ao final ele consegue chegar ali, inicialmente de forma escondidinha, né? A cidade de Ítaca, e participa do torneio. Qual era o torneio? Tinha que empunhar o arco dele e com uma flecha acertar, né, os anéis ali, né, os arcos, apenas com uma flecha, né? E ele ali em determinado momento se escondendo com o capuz, depois ele pega o arco, consegue vencer o torneio, e junto com seu filho Telêmaco, né, ele consegue vencer ali os pretendentes que estavam querendo tomar o lugar dele, e finalmente ele consegue voltar para o seu grande amor, que é Penélope, né? Penélope. Então essa foi uma breve síntese, reitero, a grosso modo, da Ilíada e da Odisseia, para que vocês entendam que essas são as primeiras epopeias, né, da literatura universal. Não obstante, temos outras, né, que vamos falar. Lá no Renascimento a gente vai falar dos Lusíadas de Camões, né, que é um marco da literatura renascentista e principalmente da literatura portuguesa, né? Vamos ter Caramuru, né, de Santa Rita Durão, lá na estética árcade brasileira. Vamos ter o Uruguai de Basílio da Gama, também lá no arcadismo brasileiro. Enfim, né? Mas a Ilíada e a Odisseia são as primeiras epopeias da literatura universal, de acordo com a classificação e com o raciocínio de que a Grécia teria sido o primeiro berço sistemático da nossa literatura, certo? Esses outros exemplos que eu dei são outros exemplos de epopeia, né? A exemplo do Paraíso Perdido de John Milton, né? Da literatura em língua inglesa aí também, certo? Enfim. Partindo para o próximo gênero literário, teríamos o gênero lírico, né? O gênero lírico muito interessante, que seria a poesia grega, né? A chamada lírica grega. Lírica grega. Por que o nome era poesia lírica? Vem justamente de um instrumento, de uma harpa chamada lira, né? A lira, que era uma harpa que era utilizada pelos escritores, né? Vamos colocar assim, pelos poetas, né? E que andavam pelas ruas tocando essa harpa e declamando poesias, inicialmente de forma oral, né? Então, assim, a poesia lírica, o gênero lírico, né, se manifesta, se exterioriza com a poesia lírica, né? E essa poesia lírica, ela tem como característica principal tratar sobre os sentimentos do escritor, né? Não necessariamente sentimentos amorosos, pode ser sentimentos de amor, sentimentos melancólicos, sentimentos nacionalistas. A gente ainda vai ver muito isso nos períodos literários subsequentes, né? Mas é interessante que você se aproprie logo desses conceitos iniciais, né? Desses conceitos propedêuticos, né? Introdutórios, para que quando eu estiver falando sobre isso na análise dos escritores, vocês já saberem o que é cada conceito e do que eu estou falando. Então, assim, outro conceito importante nessa perspectiva da lírica grega é a questão do eu lírico. O que é o eu lírico? O eu lírico, de uma forma bem objetiva, seria a voz que fala no poema, né? Não necessariamente o eu lírico é um poeta. Pode ser, como vamos ver lá na segunda geração romântica, na estética romântica, em que o grau de subjetivismo, né, o grau de sofrimento amoroso é levado até as últimas consequências, principalmente pela segunda geração romântica, que é chamada ali de mal do século, né? Ali o escritor se confundia com o eu lírico, mas não necessariamente é o eu lírico, né? Um exemplo claro é que o poeta pode estar fingindo, né? O próprio Fernando Pessoa, poeta que vamos estudar ali no século XX, no modernismo português, ele dizia em autopsicografia, né? Acho que você já deve ter ouvido falar desse poema, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Os que leem o que escrevem, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim nas calhas de roda gira entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Então, você verifica aí no poema, né, de Fernando Pessoa, Autopsicografia, a ideia de que o poeta é um fingidor. Ele pode escrever no poema que está sofrendo, mas na realidade ele não está. Ele pode escrever no poema que ele está feliz, mas na realidade ele está com o coração destruído. Então, o poeta mente, ele é um fingidor,
né? Então, há uma grande necessidade de sabermos, inicialmente, nessa aula introdutória, quem é o escritor e quem é o eu lírico. O eu lírico não necessariamente é o escritor. Pode ser, mas não necessariamente é. O eu lírico é a voz que fala no poema. Certo? Perfeito? E aí, como exemplos de poetas líricos gregos, eu citaria pelo menos 3 aí, muito importantes, né? Para a cultura ocidental, que seria, uma mulher, né? Chamada de Safo, né? Conhecida como Safo de Lesbos, né? Safo de Lesbos. E ela era pintora, né? Além de ser pintora, também ela era poetisa. E ela é considerada, na literatura, a primeira mulher da literatura ocidental, né? A escrever literatura, sempre lembrando de acordo com a categorização, né? Grega, levando em consideração que o berço estrutural do nosso sistema literário é a Grécia, seria Safo de Lesbos, né? E além da Safo, teríamos aí também Píndaro, né? Um poeta grego que, segundo a mitologia, teria recebido, né, dos deuses a habilidade poética, né? Quando ele era criança, segundo a mitologia, abelhas teriam vindo colher mel dentro de sua boca, e nesse ponto os deuses anunciaram que ele seria um grande poeta, né? E também teríamos aí Anacreonte, né? Anacreonte, que era um poeta que escrevia principalmente elegias, né? E aí vem mais uma vez aí, né, um conceito, né? Um conceito para vocês refletirem aí. O que é elegia, né? O que seria elegia? Elegia seria um poema, né? Elegia seria um poema que teria como temática principal a tristeza, né? Então, era muito comum isso na Grécia. Eles, nos velórios, utilizando um termo bem contemporâneo, os velórios duravam às vezes uma semana. Eles cultuavam os mortos, os gregos, né? Colocavam moedas em cada olho do cadáver, né? Justamente que, segundo eles entendiam na mitologia, para pagar o barqueiro Caronte, que conduziria aquele corpo pelo inferno de Hades, né? Então, eles declamavam cantos e poesias durante esses velórios, e existiam pessoas que declamavam essas poesias de natureza triste, melancólica, né? E esses poemas eram chamados de elegias, né? O Anacreonte era um poeta lírico especialista nesse tipo de poema, certo? E aí, finalmente, temos aí o gênero dramático, tá? O gênero dramático, pessoal, que é considerado aí pelo Aristóteles como o gênero por excelência, principalmente as tragédias, né? As tragédias. Então, o teatro, que teria nascido aí das primeiras manifestações, né? Em homenagem a Dionísio, deus do vinho, né? E do prazer e da orgia, através de cantos chamados ditirambos, né? Os chamados ditirambos. E o teatro, ele vai evoluir e vai haver uma dicotomia temática, nesse caso, que seria a comédia e a tragédia, que, reitero para você, no livro A Arte Poética, né, o Aristóteles coloca a tragédia como temática por excelência, principalmente no que ele vai chamar aí, olha, mais um nomezinho, né, técnico da literatura, no que ele vai chamar aí de catarse. Catarse, que seria aquele estado psicológico, né, que as artes causam na pessoa que aprecia a arte. No caso aqui, a nossa arte, a arte literária. Então, as tragédias, segundo Aristóteles, desenvolveria no ser humano um efeito catártico, né, um efeito de catarse. A palavra catarse aí, que não é uma palavra técnica específica da literatura, ela vem da medicina, né, para a literatura que a gente traz, né, e que significa esse efeito psicológico, né, que a arte, quando bem apreciada, causa na pessoa, né? E aí temos grandes exemplos aí, né, de dramaturgos gregos, né? A gente poderia citar Sófocles, né, com a sua peça Édipo Rei, né, também na realidade ela é chamada trilogia tebana, né, Édipo Rei, Antígona, né, enfim. E eu tenho até aqui também, ó, Édipo Rei, Antígona, né,
também da editora Martin Claret, um livrinho de bolso muito bom, muito interessante, que fala sobre a tragédia de Édipo Rei, né? Que vocês já devem conhecer essa história, que ele acaba matando o próprio pai Laio e se casa com a sua própria mãe de forma inconsciente, a Jocasta. Né, Jocasta. E ao final, né, ele dando-se conta das coisas que fez, ele acaba vazando os olhos, né? Ele acaba tirando a própria vista aí, né? Bem interessante. E a influência dessa obra é tão grande para a literatura ocidental, tão grande, pessoal, que o grande mestre da psicanálise, o Sigmund Freud, né, no início do século XX, vai elaborar grande parte do seu manancial epistemológico de conceitos da psicanálise através justamente da obra Édipo Rei, né, ali dos complexos de Édipo, né, complexo de Electra, né, ele vai tirar justamente da literatura essa estrutura, essa nomenclatura, justamente para estabelecer ali as categorias de distúrbios psicanalíticos, né? Muito interessante o modo como a literatura influencia outras ciências, como eu já havia dito para vocês, né? Nesse caso aqui, a psicologia, em especial a psicanálise, certo? Mas tínhamos também a comédia, né? E entre grandes comediógrafos tínhamos Aristófanes, né? Antífanes, né? Antífanes aí, vários comediógrafos. Para finalizar essa aula, eu queria falar para vocês das 3 características do teatro grego, né? As 3 características do teatro grego, que são, melhor dizendo, né? Tom, tempo e espaço. Algumas dessas características predominam até hoje no teatro contemporâneo. A exemplo do espaço. O que era a chamada regra das 3 unidades básicas do teatro grego, né? Tom. O que era o tom? Né? Só existia 2 tipos de temáticas nesse caso. Ou era comédia ou era tragédia. Então o tom era esse. Ou comédia ou tragédia. O tempo. O tempo estava relacionado à duração das peças, né? Que não poderia exceder ao dos fatos representados. Geralmente ocorria durante um dia, né? E o espaço, como ocorre até hoje, todas as manifestações ocorrem dentro do mesmo espaço, né? Do mesmo espaço. Então, como vocês veem, aí nesse caso, né, o teatro grego, de fato, do ponto de vista sistemático, é a base aí, né? É a base para o teatro contemporâneo. Até hoje o teatro contemporâneo, como vocês sabem, ocorre no mesmo espaço, que é ali no palco, né? E muitos fatos melancólicos e tristes das peças têm origem nas tragédias gregas, como vocês já devem imaginar, certo? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, né? Só para dar um rápido resumo aí, né? Nós falamos sobre aspectos introdutórios, falamos sobre o conceito de literatura, estabeleci a literatura como uma das artes, uma das produções culturais do ser humano, né? E falamos um pouco sobre as noções herdadas da filosofia grega, entramos logo na perspectiva dos gêneros literários, falamos do gênero épico, né, das epopeias, da Ilíada e da Odisseia. Falamos do gênero lírico, da poesia lírica grega, que fala sobre os sentimentos. Citei exemplo de 3 poetas muito famosos na Grécia, que marcam a poesia lírica. E por último, agora nós falamos do teatro, em que destaquei aí as peças de Sófocles, né? A exemplo de Édipo Rei e Antígona, certo? Na próxima aula nós falaremos sobre estilos de época, certo? E aí eu adentrarei logo aí no primeiro movimento literário, né? Que vai introduzir ali a chamada literatura portuguesa, que é o movimento do trovadorismo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E aí eu vou postar a aula aqui na plataforma do Instagram. Comentem embaixo, perguntem, eu vou respondendo as dúvidas para vocês aí no ritmo que os questionamentos estarão chegando, tudo bem? Espero que vocês tenham apreciado. Fiquem com Deus, estou à disposição. Efusivo abraço. Tchau, pessoal.